assistir ao novo filme de Steven Spielberg, Dia D, né, do inglês Disclosure Day, que seria algo como o dia da divulgação, o dia da revelação. E eu venho aqui dizer que esse é o filme mais Steven Spielberg em muito tempo, né? Um filme mais Spielberg do Spielberg em muito tempo. Porque se a gente pega os últimos 5 filmes do diretor, começando ali em 2017, foi The Post, em 2018 ele fez Jogador número 1, em 2021 West Side Story, né? O Amor Sublime Amor, que foi a refilmagem dele, que inclusive não é só um excelente filme, como é muito superior à versão original, ao meu ver. E depois a gente teve Os Fabelmans em 2022. 4 anos se passaram e agora o diretor traz ali esse Dia D, que é basicamente o Steven Spielberg voltando para aquela pegada noventista ali, quando ele mexia com os alienígenas, né? Quando ele mexia com esse tema do sci-fi. Mas é um filme que ele, ao mesmo tempo que ele parece com coisas muito, remete a coisas muito do Steven Spielberg, né, como o próprio ET, o extraterrestre, principalmente Contatos Imediatos de Terceiro Grau, ele também remete a alguns filmes mais contemporâneos, como, por exemplo, A Chegada, do Denis Villeneuve, só que sem aquele final horrível de A Chegada, que eu acho um final que é muito mastigado, parece que o Denis Villeneuve precisa quebrar toda o auge emocional do filme para ficar dando uma explicação de coisas que davam para ser entendidas se você pensar um pouquinho, se você prestar um mínimo de atenção no filme. Então o Steven Spielberg ele traz algo ali que remete a esses filmes, só que com uma pegada nova, com uma coisa um pouco mais atualizada. Ele parece muito Contatos Imediatos, né? Eu relacionei ele muito com Contatos Imediatos, que eu acho que é o filme do Steven Spielberg que mais se parece com o Dia D, se a gente pegar a filmografia toda. Só que eu tô falando de um filme dos anos 70, né? Eu tô falando de um filme de 1977. Então a gente tem aí praticamente 50 anos de diferença entre esses dois filmes. E o Dia D, ele meio que atualiza um pouco desses temas, né? O Steven Spielberg, ele constrói uma narrativa que eu acho muito interessante, como ele coloca ali como um contraponto o cinismo dos dias de hoje, né? O ceticismo, a falta de otimismo que a gente tem com os dias atuais, contra uma narrativa que ela praticamente é um filme sobre empatia. É um filme bem otimista, né? E ele é um filme muito sobre empatia. Então ele não é um filme de alienígenas, tipo, sei lá, o Guerra dos Mundos, ou própria Chegada, que tem uma coisa assim de o que a gente tem que fazer com esses alienígenas. Os alienígenas, eles vêm como ameaça, eles vêm como uma presença não ofensiva, não hostil, mas não é sobre isso, não é muito sobre os alienígenas em si, e sim sobre a presença dos alienígenas e como essa presença ela exerce uma influência na humanidade, né, nos seres humanos como um todo. Por isso que eu acabo relacionando bastante com A Chegada, que a diferença é que A Chegada a gente tem realmente esse contato de fato no filme. O filme é muito sobre esse primeiro contato com a vida extraterrestre, né? Enquanto o Dia D, a gente tem essa questão colocada ali no filme. Eu acho que por mais que seja uma questão central, a gente não tem necessariamente um contato como uma questão central, e sim um envolvimento ali de mistérios, todo um suspense em torno do estamos prontos para ser revelados, né? Estamos prontos para essa verdade ser revelada, isso existe. Mas e agora? E a humanidade? E aquelas pessoas que de fato foram afetadas e sabem desta verdade escondida? Por isso até Disclosure Day, né, no original, que eu acho que foi uma boa adaptação, porque Dia D remete a essa coisa da urgência, essa coisa de um dia que é muito importante para a humanidade, né? E faz todo sentido com a narrativa que eles constroem, principalmente porque é uma narrativa que ela traz muitas questões de urgência ali, né? Enquanto, como eu falei, brinca com essa questão da empatia, que é muito personificada na protagonista, interpretada pela Emily Blunt, talvez aqui no melhor papel de sua carreira. E antes de eu me aprofundar em Dia D, eu quero falar pra você que tá curtindo esse vídeo que tem muito mais conteúdo parecido aqui no meu canal, então já te convido para se inscrever se você ainda não está inscrito, se você quer de paraquedas. Caso você não me conheça, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal onde eu falo sempre de cinema, tô sempre trazendo conteúdo relacionado a cinema. Te peço também para deixar aquele like se estiver curtindo e te convido a deixar um comentário sobre Dia D. Se você já assistiu o filme, comenta o que você achou. Se você ainda não viu, comenta qual é a sua expectativa. E lembrando que você sempre pode também entrar em contato via as redes sociais, o arroba tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Mas bora aí falar de Dia D, filme novo do Steven Spielberg, um diretor que, por si só, né, só o nome Steven Spielberg já desperta muita expectativa. Ter um filme do Steven Spielberg, estar vivo para ver o Steven Spielberg, ter esse veterano, esse diretor de mão cheia fazendo o filme em 2026 é completamente um privilégio. Eu acho que Dia D traz muito das melhores características do diretor, né? Então, como eu falei, é um filme que tem uma certa ingenuidade da forma como ele aborda alguns temas, né? É um filme que ele tem uma mensagem muito forte, é um filme que ele tem um otimismo ali muito presente em vários aspectos do filme, desde a construção dos personagens até mesmo pro desfecho do filme, né? Como ele vai se construindo ali pro clímax do filme, claro, sem dar nenhum spoiler aqui, porque eu acredito que Disclosure Day, ele tem muitas coisas pra gente se aprofundar
com spoilers. Mas eu não quero estragar nada pra você que não assistiu, eu tô preparando um outro conteúdo com spoilers, né, pra postar posteriormente quando as pessoas já começarem a assistir Disclosure Day. Mas por enquanto vamos falar sem spoiler mesmo, né? E voltando aqui pra Dia D, eu acho que é um filme que tem muito essa questão muito legal de como a gente é abordado no filme, né? Como a raça humana, a sociedade, ela é abordada no filme. Então tem várias questões que vão se misturando, e o Steven Spielberg, ele é um diretor que ele sabe misturar temas, ele sabe misturar tons. Então é um filme que ele é muito dramático, ele é um filme que chega a ser piegas em alguns momentos, que eu acho que na mão de outro diretor, como por exemplo Christopher Nolan, que é um diretor um pouco mais frio, né? Um pouco menos emocional, e que talvez não saberia lidar com o tanto de emoções que o Steven Spielberg ele traz aqui. E quanto o Steven Spielberg ele traz esse tom um pouco mais, como eu falei, mais piegas, mais brega em alguns pontos, mas que faz sentido com o estilo de direção do Steven Spielberg. Ao mesmo tempo que é um filme que ele tem pitadas de humor, ele é um filme que ele é basicamente um grande suspense, né? O suspense ele é o pilar principal da experiência que o espectador vai construindo com o Dia D, porque a gente fica preso naquela narrativa muito pela curiosidade. Até por isso que eu não tô aqui dissecando a sinopse, dissecando a premissa do filme, porque eu acho que não é muito o ponto desse vídeo. Eu acho que vá assistir Dia D sabendo o mínimo de informações possíveis. Eu acho que isso só potencializa a experiência, até porque é um filme que já te coloca, já começa no meio de alguma questão acontecendo, você já fica meio sem entender logo no começo, e o Spielberg ele vai te envolvendo bastante por causa da curiosidade. Só que essa mistura de tons, ela funciona principalmente pela forma como Steven Spielberg ele aborda várias facetas da sociedade atual. Então, se lá nos anos 70 o Contatos Imediatos de Terceiro Grau ele era um filme que podia se dar ao luxo, né? O Steven Spielberg ele podia se dar ao luxo de ser um pouco mais ingênuo, de ser um pouco mais otimista. Aqui não tem como ele não ser um tanto cínico em alguns aspectos. Então é um filme que ele vai tocar em alguns assuntos mais complexos, como religião, como as nossas crenças, como a questão política. É um filme que fala muito do sentimento de empatia, de como a gente lida uns com os outros, de como a gente se importa uns com os outros e como a gente se comporta enquanto um ser social. E tudo isso embalado em um filme que toca em vários momentos de uma forma que eu achei muito sutil, na possibilidade iminente de uma terceira guerra mundial que está para estourar, né? Então é aquela coisa, tipo assim, o mundo ele é uma panela de pressão, ele tá no ponto mais complexo da sua história, por assim dizer. É um filme que ele tá lidando com uma situação muito urgente, muito delicada, ao mesmo tempo que ele está contando uma narrativa que por muitas vezes ela pode soar até ingênua. Então é um tom muito complicado ali de colocar, de estabelecer, que eu acho que não é todo diretor que saberia fazer isso. Mas o Steven Spielberg é um diretor de mão cheia, Steven Spielberg é um diretor que constrói narrativas familiares, ele constrói narrativas, como eu falei, otimistas, como eu falei, que tem esse poder de se permitir ser um pouco mais ingênuo, e aqui isso acaba funcionando muito bem, apesar de ser um filme que embala sentimentos entre sentimentos, né? Como eu falei, você fica muito ali preso pelo suspense, você dá risada em alguns momentos, você quer se emocionar em alguns momentos, acho que a conexão que ele cria com os tantos personagens que ele coloca aqui também é muito importante, e não é à toa que eu falei que ele toca em assuntos como religião, crenças, fé pessoal, políticas, como você tem a expectativa da sociedade, você acha que a sociedade ela precisa saber as verdades que estão ocultas, ou aquele segredo, ele é um segredo pro bem da humanidade também. Então todas essas questões, elas vão sendo pontuadas no filme por vários personagens diferentes que funcionam para conseguir provocar tantas emoções sem perder o eixo narrativo sentimental, que é o eixo do suspense de fato, né? Você tem que manter aquela curiosidade até o final, você não pode ter um segredo revelado completamente ali no meio do filme, porque talvez isso arrisque acabar com o suspense. É até algo que me incomoda um pouco em Dia D, que é a forma como ele trabalha a questão física dos alienígenas, né? Quando ele começa a trabalhar isso de uma forma muito concreta, ele traz uma imagem pra tela que chega a ser um pouco cômica. Eu acho que quebra um pouco a imersão, quebra um pouco o suspense, por mais que seja algo que é muito do cinema do Spielberg, aquela imagem que ele traz pra tela, e aqui eu também não quero entrar muito em detalhes, porque não é uma imagem que está sendo divulgada no material de marketing, mas é uma imagem que eu fiquei um pouco incomodado desde o primeiro momento que isso é abordado até o momento ali do clímax do filme. Foi uma coisa que me expulsava
um pouco, né? Mas ainda assim eu acho que é um trabalho muito interessante no geral. Eu gosto muito da questão de ter vários personagens, esse equilíbrio de personagens é muito importante. Então a gente tem nomes como a Emily Blunt, o Josh O'Connor, o Colin Firth, o Idris Elba. Cada personagem desse exerce uma função muito importante, inclusive eu acho que tem uma presença muito forte no filme da própria cidade, né? Do próprio cenário, que é a cidade do Kansas, né? Kansas City. Então, em vários momentos, Kansas City se sobressai ao cenário que a gente está vendo. Então tem aspectos como a polícia de Kansas City, o jornal local de Kansas. E eu sinto para mim, Kansas para mim é uma questão que eu relaciono diretamente com o Mágico de Oz. E aí, pensando nisso, enquanto estava assistindo o filme, eu comecei a correlacionar alguns personagens como se fosse uma grande referência a Mágico de Oz, né? Como se o Spielberg ele construiu ali, dentro daquele suspense de alienígenas, um paralelo com o Mágico de Oz. Mas eu acho que aí, para explicar muito disso, novamente eu precisaria entrar em detalhes da narrativa, entrar em spoilers, que eu acho que não fazem bem para esse vídeo e com certeza para a experiência de quem não assistiu o filme. Então eu vou reservar para o outro vídeo que eu tô preparando, tá bom? Então já se inscreve aqui para não perder o outro vídeo, caso você não esteja inscrito. Se você está inscrito, só aguardar. No máximo liga as notificações para não perder, porque vai ter mais conteúdo de Dia D. É um filme que tem muito conteúdo, né, pra trazer. Porque, afinal de contas, o cinema do Spielberg nunca foi um cinema raso, né? Nunca foram filmes rasos. Acho que são filmes que eles funcionam numa camada mais superficial, mas sempre foram filmes de múltiplas camadas. Aqui não é diferente, Dia D não é diferente, e a forma como ele consegue trabalhar cada personagemzinho ali acaba sendo muito bom, ainda que sejam também um dos pequenos problemas do filme. Para um filme tão longo, eu sinto que o ritmo, ele tinha que ter um cuidado um pouquinho melhor, sabe? E o fato de ter muito personagem, em certo ponto, fragmenta bastante a narrativa, até muda de tom, assim, para ter, por exemplo, uma cena de ação que é uma belíssima cena de ação, uma excelente cena de ação, super bem dirigida, mas parece que ela é um pouco deslocada do restante do filme, enquanto é uma obra que, quando ela tá explorando as relações, né, quando ela tá explorando, por exemplo, as relações entre os personagens do Idris Elba com o Colin Firth, ou o Colin Firth com o personagem do Josh O'Connor, é um filme que ele acaba ganhando bastante e ainda consegue até se reaproveitar de alguns signos mais tradicionais dessa mitologia, do imaginário do alienígena, né? Então tem aquela coisa dos símbolos no milharal, tem aquela questão de estamos sozinhos no universo, tem aquela questão de, principalmente, de como isso afeta o psicológico dos seres humanos que de alguma forma entram em contato, tem as linguagens, né, que é diferentes, então tem toda uma questão de não conseguirmos entendê-los ou eles não conseguirem nos entender, e isso é abordado no filme de uma maneira incrivelmente bela, sutil, bem construída, tem uma certa complexidade, mas também sem ser complexo demais, e ao mesmo tempo que se reserva a uma coisa meio poética, né? A forma como ele vai explicando o que aconteceu com o Daniel, que é o personagem de Josh O'Connor, e a Margaret, que é a personagem de Emily Blunt, gera uma das cenas que é não só muito bonita, mas eu acho que é uma aula de direção, porque consegue explicar o que está acontecendo sem parecer que é muito expositivo. E que eu acho que é, inclusive, uma aula de direção para outros diretores que estão aí, né? O Denis Villeneuve e o Christopher Nolan. Eu sinto que eles já sofreram com cenas muito expositivas no cinema, mais especificamente no A Chegada, que eu já citei, e no Interstellar, que é uma coisa que acaba me incomodando nesses filmes e que eu acho que o Spielberg, nisso, ele se sobressai demais, sabe? Ele consegue trabalhar isso como ninguém. Eu acho que o Dia D, ele é um filme que segue essa linha de um filme do Steven Spielberg, sabe? Ele é um filme sci-fi, ele é um filme que fala sobre questões alienígenas, mas ele é um filme muito sobre o ser humano, né? Muito sobre a alma, o coração humano, o que faz o ser humano ser o ser humano e o que faz, portanto, a sociedade ser a sociedade, né? E isso acaba sendo muito trabalhado ali, como eu falei, na questão de uma guerra iminente, na questão de um personagem que toda a questão dele é muito sobre empatia, né? Como a empatia é importante pra essa história. E se na superfície ele é um filme sobre alienígena, você pode enxergar Dia D como um filme de ficção científica sobre alienígena. Acho que não tem nada de errado nisso. Mas é aquele filme que, pra quem quiser se aprofundar, quiser filosofar um pouco mais, vai encontrar um tesouro ali. Porque ele é um filme que fala basicamente dos pilares que sustentam o mundo, a sociedade como um todo, né? É um filme que ele consegue elaborar bastante questões quanto a isso, sem o Steven Spielberg querer parecer mais inteligente do que o público, sem subestimar o público, que é algo muito importante para um filme assim funcionar, e sendo aquela ficção científica raiz, sabe? Que é divertida, ela tem uma coisa ali interessante, ela tem uma coisa mais atrativa, mas ela usa tudo aquilo para fazer uma crítica, para fazer principalmente uma reflexão sobre o nosso mundo e a nossa vida como um todo. Então, para Dia D,
nota 8. Foi uma grata surpresa. Dia D era um dos filmes que eu estava mais aguardando em 2026, porque como eu falei, né, Steven Spielberg, ele gera uma expectativa só por ser o Steven Spielberg. É um filme que eu acho que tem suas limitações e tem questões ali que me incomodam um pouco, como, por exemplo, o ritmo, como a questão visual com que ele escolhe abordar os alienígenas. Mas, no geral, é um filmaço, é um filme que consegue ficar à altura do hype, né, ficar à altura do nome Steven Spielberg, e eu acho que é uma ótima adição ali para a filmografia do diretor. Inclusive, 2026 é um ano que a gente está tendo grandes diretores ali com trabalhos em evidência, né? O Pedro Almodóvar, recentemente com o Natal Amargo. E o Scorsese ele deu um passinho pro lado, né? Ele não tá dirigindo um filme, mas ele veio produzindo a série Cabo do Medo ali, até porque ele dirigiu Cabo do Medo. Mas, por enquanto é isso, pessoal. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.